Olá, leitores e escritores, meu nome é Eduardo Krause, autor da Crônica no Andarilho dos Sonhos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escritório do Escritor. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ele, o calhamaço de Patrick Rothfuss, O Nome do Vento, ou como eu costumo me referir a ele, o livro que me tornou escritor. E se você não conhece nada sobre esse livro, não se preocupa, porque no vídeo de hoje a gente vai destrinchar essa história. Então vem comigo e bora pro vídeo. O Nome do Vento, como eu disse, é um calhamaço. É um livro que, pelo menos nessa edição que eu tenho aqui da Arqueiro, que por sinal é uma das minhas capas favoritas de todas as fantasias que eu já li na vida, tem cerca de 650 e tantas páginas. Então, um senhor de um livro. E ele conta a história do Kvothe, esse personagem com um nome difícil de pronunciar e difícil de se escrever também, que faz parte de uma trupe itinerante que são basicamente os ciganos desse mundo do Patrick Rothfuss. E algo que é muito interessante e diferente sobre esse livro é que ele é uma história contada pelo protagonista. Então o protagonista, o Kvothe, ele é um personagem famoso desse mundo, todo mundo já ouviu falar, inclusive ele tem vários títulos dentro desse universo, Kvothe o Arcano, Kvothe o Sem Sangue, e por aí vai. E é ele que conta a história pra gente, né? Na verdade, ele tá contando a história pra alguém lá dentro do livro e a gente tá acompanhando, e essa pessoa tá registrando essa história. E então ele diz que ele precisa de 3 dias pra contar a história direito. O primeiro livro, obviamente, é o primeiro dia, né? A Crônica do Matadouro do Rei, primeiro dia. E essa é uma saga que ela tem, por enquanto, 2 livros lançados. O Nome do Vento e O Temor do Sábio, que é o segundo. Mas o terceiro livro, chamado Portas de Pedra, ainda não foi lançado. E entre o lançamento do livro 2 e a data atual já fazem 14 anos. Então o Sr. Rothfuss, que é o autor dessa saga, tem uma legião de fãs à espera desse terceiro livro. Eu incluso nessa lista. Então, se você resolver pegar O Nome do Vento para ler, vá com a ciência de que apenas 2 livros da saga foram lançados e o terceiro ainda não saiu, e nem tampouco tem uma previsão sólida para sair. O Rothfuss, ele volta e meia fala alguma coisa sobre alguma data, mas quando chega a data o livro nunca é lançado. Então tenham isso em mente. Os personagens desse livro, eles são muito variados. Nós temos, é claro, o protagonista, Kvothe. E para falar um pouquinho sobre ele, eu vou ler um trechinho do livro para vocês, que eu acho que vale muito a pena. Meu nome é Kvothe, com pronúncia semelhante a Quote. Os nomes são importantes porque dizem muito sobre as pessoas. Já tive mais nomes do que alguém tem o direito de possuir. Meu primeiro mentor me chamava de Elir, porque eu era inteligente e sabia disso. Minha primeira amada de verdade me chamava de do Leitor, porque gostava desse som. Já fui chamado de Umbroso, Dedo Leve e 6 Cordas. Fui chamado de Kvothe, o Sem Sangue, Kvothe, o Arcano e Kvothe, o Matador do Rei. Mereci esses nomes. Comprei e paguei por eles. Então a gente já vê rapidamente que esse protagonista, ele não é um personagem de brincadeira, né? Ele não é um personagem qualquer ali naquele universo, que tá aprendendo como muitas vezes acontece, né? Ele já é um personagem conhecido, ele já é um personagem famoso, conceituado ali naquele mundo. E a história, ela tá sendo contada pelo Kvothe, né? Então a gente encontra uma miríade de outros personagens, né? Nós temos o primeiro professor dele, que é um senhorzinho muito bacana que conquista a gente rapidamente, e é com quem o Kvothe aprende as primeiras coisas, aprende sobre a ciência do arcanismo, né? Aquilo que as pessoas comuns chamam de magia. Ele aprende a manipular esses elementos, né? Entende eles como uma ciência de fato. E é com quem o Kvothe ouve falar pela primeira vez a respeito da universidade, que é onde se estuda essa ciência. A gente conhece também os personagens que fazem parte da trupe, aprende um pouquinho sobre eles. E a gente conhece também a Dena, que é o interesse romântico do protagonista e que é uma personagem que aparece várias e várias vezes e muito relevante para a história, né? Apesar de eu não ser muito fã do romance que o Patrick Rothfuss construiu ali, para mim é uma coisa um pouco enrolada demais e eu preferia que as coisas fossem um pouco mais claras entre os dois. Me diga aí nos comentários se você que já leu esse livro concorda comigo ou não. E claro, dezenas de outros personagens que aparecem ao longo da história, conforme o protagonista vai viajando e conhecendo outros lugares e conhecendo outras pessoas. Não tem como citar todos eles aqui no vídeo, senão ficaria extremamente longo, mas o que eu posso dizer é que cada um deles é bem construído e coerente
coerente dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Isso é uma coisa que o Patrick Rothfuss é um mestre, que é criar personagens críveis e colocar eles em um contexto que faz sentido dentro da história que ele está contando. Então os personagens, eles não parecem forçados, eles fazem exatamente aquilo que ele se propõe a fazer e são todos muito bem colocados. Mesmo que a construção às vezes possa não agradar, como é o caso do romance do Kvoth com a Dena pra mim, né? Isso é apenas a minha opinião, lembrando. Mas sobre o que é a trama em si? A trama de O Nome do Vento, ela é um pouquinho difícil de explicar, porque ela é basicamente a história de vida do Kvoth, contada por ele mesmo, como eu já tinha dito anteriormente. E sendo ele um personagem muito conhecido, muito famoso nesse universo, a gente vai descobrindo aos pouquinhos o porquê de ele ser conhecido, o porquê de ele ser famoso, o porquê de ele ser até mesmo temido. E vai também desvendando os títulos que ele recebe. Por que algumas pessoas chamam ele de o Sem Sangue, por que algumas pessoas chamam ele de o Arcano. E, eventualmente, eu espero que a gente descubra, porque nos 2 primeiros livros a gente ainda não descobriu, o porquê de ele ser chamado de o Matador do Rei. Muito provavelmente porque ele vai matar o rei, né? Mas como que isso vai acontecer é que é o X da questão. E essa jornada desse protagonista, ela é repleta de mistérios, repleta de magia. Para quem gosta de fantasia com magia, o protagonista ele vai para uma escola de magia chamada Universidade, que não é exatamente uma escola de magia nos padrões pelos quais a gente está acostumado, né? Não é uma coisa no estilo Harry Potter, que as pessoas vão para lá e estudam feitiços e esse tipo de coisa, né? A magia nesse mundo, ela é muito mais uma ciência. Então, Kvoth, ele aprende como que funcionam os princípios do mundo no qual ele vive e aprende a manipular esses princípios também. E dessa forma ele consegue fazer simpatias, que é como é chamado a magia nesse mundo, né? Também existe a magia de nomeação, que inclusive dá nome ao livro, né? O Nome do Vento. Mas essa é uma coisa assim um pouco mais fantástica, que não segue tantas regras estritas e que eu vou deixar para você descobrir quando você for ler esse livro. Mas a simpatia em si, ela tem regras e as pessoas que estudam nessa universidade, elas aprendem essas regras e aprendem a manipulá-las e com isso elas criam coisas fantásticas e elas são capazes sim de fazer coisas que as pessoas acreditariam serem magia de fato. E o Kvoth, apesar de ele ser sim um menino prodígio, ele também veio de uma origem muito humilde. E por conta de algumas coisas que acontecem no livro, ele não tem ninguém com quem ele possa contar. Então ele precisa se virar o tempo inteiro e correr atrás daquilo que ele quer. Inclusive, a maneira como ele entra na universidade é sensacional e uma das minhas partes favoritas do primeiro livro. Então, a trama desse livro é basicamente descobrir o porquê de o protagonista ter se tornado um personagem conhecido nesse universo e entender o que aconteceu com esse personagem. Porque no momento atual, muita gente acha que ele tá morto. Na verdade, a gente sabe que ele tá se escondendo e que alguma coisa muito grave aconteceu com ele, né? Então, o autor sempre deixou bem claro que essa não é uma história com um final feliz. Então, se você quer uma história com um final feliz, essa não é pra você. O final dela tá escancarado, é o momento atual onde o personagem se encontra. E o interessante é descobrir a jornada. Já falei basicamente que a história ela é contada do ponto de vista do Kvoth, então ela é escrita, pelo menos na parte em que ele está contando, em primeira pessoa. Quando a história volta para o tempo atual, aí sim ela é escrita em terceira pessoa, porque não é uma narrativa do próprio Kvoth, né? É um narrador contando o que está acontecendo ali no momento. E ali nós temos alguns personagens que são exclusivos do tempo presente, né? O tempo em que a história está sendo contada, que é o cronista, que é a pessoa que está escrevendo a história, o Best, que é um aprendiz do Kvoth, e é claro, o próprio Kvoth e as pessoas que visitam a estalagem. Eu confesso que livros em primeira pessoa não são a minha primeira opção. Primeira pessoa, primeira opção, entendeu? Piada, trocadilho. Porque eu sinto que quando a gente não se identifica com o personagem que está sendo representado ali naquela primeira pessoa, fica muito mais difícil de gostar da narrativa. Porque a gente está literalmente dentro daquele personagem, a gente é aquele personagem, né? O autor te transporta para aquilo que ele está contando e tu sente como se tu estivesse experienciando aquilo junto com ele. Então, se tu não gosta do personagem de ponto de vista, pra mim fica um pouco mais difícil de gostar da narrativa. Mas como Kvoth é um personagem muito interessante, pra mim funcionou e eu não tive
tive problemas. Agora, se você é uma pessoa que só lê livro em terceira pessoa, você provavelmente ia se sentir incomodado, que a maior parte desse livro é contada em primeira pessoa, né? Uma vez que o personagem está narrando a própria história. Mas a maneira como o Rothfuss constrói essa narrativa, como ele desenvolve os acontecimentos, os cenários, os personagens, como ele amarra tudo bonitinho, torna a escolha de estilo praticamente irrelevante para mim. Não foi uma coisa que me incomodou em quase nenhum momento da história. Tudo é muito perfeitinho, tudo é muito redondinho, os mistérios eles são instigantes, e quando eles se resolvem ou quando algumas coisas começam a entrar no eixo para se resolver, né, porque esse livro ele te entrega migalhas, né, ele vai te entregando aos poucos. O Rothfuss não é um daqueles autores que facilita as coisas para ti, né, então muito tu tem que pescar ali do meio das informações que ele te dá, e muito ainda é teoria elaborada pelos fãs. Mas quando tu sente que alguma coisa se encaixa, a sensação de deslumbramento é ótima. Tu fica em êxtase, se sentindo um explorador que desvendou o mistério da humanidade. Então, palmas pro Rothfuss por ter conseguido criar uma obra nesse nível. Dito isso, O Nome do Vento ele é um livro mais lento do que o padrão das fantasias comuns, digamos assim. Ele não tem batalhas eletrizantes o tempo inteiro, na verdade acredito que no primeiro talvez tenha uma batalha, se tiver. E ele é um livro muito de descoberta, de exploração, mas isso não quer dizer que ele não tenha pontos emocionantes. A curva emocional desse livro é muito bem construída, só que se tu for um fã de uma fantasia repleta de lutas, provavelmente esse não é o livro para você. E inclusive muitos dos comentários negativos que eu vi lá na Amazon desse livro são falando a respeito disso, né? São pessoas que pegaram a história esperando uma coisa um pouco mais rápida e se depararam com uma história mais lenta, em um ritmo um pouco menor do que aquilo que eles estavam esperando. Então fica aqui o aviso se você for pegar esse livro. E por fim, a minha opinião sobre a história. Vocês já viram ao longo do vídeo que O Nome do Vento é com certeza uma das minhas histórias favoritas. Como eu disse, ele foi o livro que fez eu me tornar escritor. Então quando eu li esse livro pela primeira vez, eu ri, eu chorei, eu me emocionei. Eu tava lá junto com os personagens, eu torci pelo Kvoth nos momentos de tensão. E quando eu terminei a leitura, eu me senti órfão daquele universo. E eu pensei assim, cara, que coisa sensacional esse livro. Eu nunca vou conseguir fazer nada parecido com isso, mas eu preciso muito tentar. Esse livro despertou em mim uma ânsia por criar, uma ânsia por construir algo que fizesse alguém algum dia sentir nem que fosse uma fração daquilo que eu estava sentindo naquele momento. E então por isso eu comecei a escrever, por isso eu comecei a contar as minhas histórias. E assim, um tempo depois, surgiu Mundo Desolado e Dois Mundos, os meus 2 primeiros livros da saga Crônica do Andarilho dos Sonhos. E eu sou muito grato ao Patrick Rothfuss e ao Nome do Vento por terem possibilitado isso para mim, porque se eu não tivesse lido esse livro, provavelmente a minha vida teria tomado outro rumo e eu duvido que eu teria me tornado escritor, e então essas histórias que borbulham na minha cabeça ficariam para sempre esquecidas. Então, muito obrigado, Nome do Vento, muito obrigado, Patrick Rothfuss. Duvido que algum dia ele vai ver esse vídeo, mas fica aqui registrado a minha gratidão a essa obra e a esse autor. E eu espero muito que você possa pegar esse livro e se divertir com ele, tanto quanto eu me diverti, se entreter tanto quanto eu me entreti, porque é para mim uma das melhores, se não a melhor obra de fantasia já escrita. A única coisa que resta agora é o autor publicar o último livro da saga para a gente poder ver como que acaba a história do Kvoth. E é isso, se você assistiu até aqui, muito obrigado, não se esqueça de deixar o seu like, ativar aquele sininho para não perder nenhum vídeo do canal, e se não for inscrito, por favor, se inscrever para fazer parte do nosso Escritório do Escritor. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo de novo no nosso próximo vídeo. Até lá!